Ayrton Senna da Silva. Ayrton Senna do Brasil. Senna. Saudade. Sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar. A ausência de experiências prazerosas já vivida. Sinto saudades dos domingos de manhã, no qual eu jamais presenciei suas corridas. Sim, Senna. Saudade. Mas espera aí. Como ter saudade de algo nunca presenciado ou vivido? Pois é, nascido em 97, não tive a honra de acompanhar ao vivo e presenciar sequer uma volta, uma ultrapassagem, um treino, uma corrida, uma vitória, um título seu, Senna. Um jovem menino com um sonho de criança, sim, criança, 5 anos de idade, quando comecei a assistir Fórmula 1, sem ao menos saber da existência de Senna. Esse sonho me levou a buscar, pesquisar, e foi aí que descobri que meu ídolo já não estava mais presente neste mundo, muito antes do meu nascimento. Mas esse vídeo não é sobre minha história, é sobre você, Senna. É sobre saudade e uma singela homenagem. Nesses 25 anos sem o Ayrton Senna do Brasil, iremos relembrar sua infância, sua carreira, o dia que não era para existir, 1º de maio de 94, e o seu legado. Tive uma vida muito boa, mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. 21 de março de 1960. Ayrton nasceu com a velocidade correndo em suas veias. Aos 4 anos, já apresentava potencial animador sobre o kart. A partir de então, a paixão pelo barulho do motor só cresceu. Gostava de praticar esportes e na bicicleta aprendeu a andar em linha reta. Também, nessa idade, seu pai, amante do automobilismo, fez um kart com motor de grama para ele aprender a guiar. A primeira vitória oficial veio em sua também primeira participação em uma corrida oficial. No Kartódromo de Interlagos, que hoje leva o nome de Kartódromo Ayrton Senna, localizado na antiga reta oposta do kart paulistano, a prova foi disputada em julho de 73, quando Ayrton tinha 13 anos. Muitos pensam que o dom de correr na chuva de Ayrton Senna nasceu com ele. Porém, após perder uma corrida de kart na chuva, Ayrton passou a treinar. Daí podemos perceber de onde veio seu talento na chuva, que foi fruto de treinamento e perseverança. Senna teve 5 participações em mundiais de kart, disputados sempre no mês de setembro. A estreia do brasileiro foi em 78 em Le Mans, na França, onde terminou a competição em 6º lugar. Teve 2 vice-campeonatos, Portugal 79 e Bélgica em 80. Em 81, começou a competir na Europa, ganhando o campeonato de Fórmula Ford, tendo 12 vitórias em 20 corridas. Mas ainda assim continuou disputando o Mundial de Kart, que nesse ano aconteceu em Parma, na Itália, ficando em 4º lugar. Sua última participação foi em 82 na Suécia, onde o brasileiro terminou em 14º lugar. O brasileiro, que já estava com foco total na Fórmula Ford 2000, onde havia acabado de conquistar os títulos europeu e britânico. Senna era muito talentoso no kart, porém nunca ganhou o campeonato mundial. O projeto para 83 era na Fórmula 3, último degrau para chegar à Fórmula 1. E deu certo. Senna foi campeão da Fórmula 3, conquistando na sua trajetória as vitórias em Silverstone e Donington Park, circuito no qual, 10 anos depois, Senna iria realizar o que é considerado a melhor volta de todos os tempos. Nas primeiras corridas, 9 vitórias.
No campeonato, são 12 vitórias das 20 disputadas. Senna, então, chega à Fórmula 1. No final de 83, fez testes para Fórmula 1 em diversas equipes, entre elas a modesta Brabham, as famosas McLaren e Williams. Porém, seu acerto foi com a Toleman para o ano de 84. 1984. Começa então a carreira de Senna na Fórmula 1. O ano de 1984 foi marcado pela estreia de Senna na Fórmula 1 e também pelo período em que o Brasil vivia as diretas já. Em seu primeiro treino, ficou em 17º lugar. Na corrida, ocorrida no circuito de Jacarepaguá, no Brasil, abandonou. Sua primeira pontuação veio no GP da África do Sul, com o 6º lugar. Terminou aquele campeonato em 9º lugar, marcou 13 pontos, conquistou 3 pódios e assinou com a equipe Lotus. Dos 3 pódios de Senna, o primeiro veio em Mônaco. Senna largou em 13º lugar. Na primeira volta, deixou 4 carros para trás. Foi acelerando, ultrapassando, até que então ultrapassou o campeão Niki Lauda, piloto que seria tricampeão em 84 e assumiu a segunda posição da corrida. A corrida foi encerrada logo depois da ultrapassagem de Senna para cima de Prost. Como o regulamento mandava considerar a volta anterior, Prost saiu vencedor do GP de Mônaco em 84, GP no qual marcou o primeiro pódio de Ayrton Senna. A portuguesa momentaneamente perdeu o Ayrton na pista. Ele vai para as últimas curvas e retas. Ayrton Senna, com todo cuidado, trazendo na ponta dos dedos, com muito cuidado no acelerador do freio, trazendo com muita cabeça nessa última volta, para buscar a sua primeira vitória na Fórmula 1. Aí vem chegando Ayrton Senna. Aí vem ele com a Lotus de número 12. Vai no S. Agora é com cuidado. Restando a parabólica e um pedaço de reta. Aí vem a nova estrela da Fórmula 1 brasileiro, Ayrton Senna. Uma carreira fantástica em todas as categorias inferiores. No seu primeiro ano numa equipe competitiva. Ele vem pela reta. O diretor da prova faz outro sinal. Olhou o cronômetro. Bandeirada para ele, Ayrton Senna, Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal, em 1985, ele tirou o pé de uma vez, o Nigel Mansell jogou o carro fora, ele já abriu o cinto, ergue os braços, Ayrton Senna faz a sua festa do Estoril, o brasileiro Ayrton Senna. 1985, Senna está na Lotus. Em 1985, na sua segunda corrida em Portugal, o piloto brasileiro conseguiu sua primeira pole position, largou e liderou de ponta a ponta, vencendo então seu primeiro GP de Fórmula 1. Também fez a volta mais rápida da corrida, o que acarretou no que conhecemos como Grand Slam, quando o piloto faz a pole, lidera de ponta a ponta, vence a corrida e faz a volta mais rápida. Terminou em 4º lugar no campeonato, com 38 pontos, 6 pódios e 2 vitórias. O rei de Mônaco, no ano de 85, fez sua primeira pole, porém abandonou a prova. Em 86, venceu 2 vezes, terminou na 4ª posição com 55 pontos. O fato interessante, nesse ano, que ele pegou a bandeira do Brasil e fez o tradicional gesto de levantar a bandeira em suas vitórias. Nesse ano, terminou em 3º lugar no GP de Mônaco. 87. Em seu último ano na Lotus, venceu também 2 vezes, ficando em sua melhor posição no Mundial até então, em 3º lugar. Teve sua primeira vitória no GP de Mônaco. Na Lotus, foram 6 vitórias, 22 pódios e 16 poles. 1988. O primeiro título. Senna assina com a McLaren em seu primeiro ano e se torna campeão, vencendo 8 das 16 corridas, fazendo a primeira pole das suas 12, no Brasil. Porém, foi desclassificado. Sua primeira vitória pela McLaren veio no 1º de maio de 88. Pois é, 1º de maio. Vamos falar de 1º de maio de 94, mais pra frente, no GP de San Marino.
O rei de Mônaco aprendeu uma grande lição em 88. Os treinos classificatórios, Senna vivenciou uma experiência diferente. Ele disse que, abre aspas, foi naquele dia que eu percebi que já não estava mais dirigindo conscientemente. Para mim, era como se fosse uma outra dimensão. O circuito era um túnel para mim, e eu só ia em frente. E eu percebi que estava além da minha compreensão consciente. No GP de Mônaco, na corrida, após liderar e abrir larga vantagem para os seus adversários, Senna se desconcentrou, acabou batendo faltando 12 voltas e abandonou a corrida. Senna foi direto das pistas para sua casa, já que morava em Mônaco. Após essa batida, Senna ficou ainda mais concentrado. Isso foi decisivo para o campeonato. Ele disse que nunca iria mais acontecer. No Japão, venceu a corrida que lhe deu o primeiro título. Vai frear pela última vez para passar na chicane. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho. Vibra. Brasil! Ayrton Senna do Brasil! Campeão! Brasil! 88! Ayrton Senna do Brasil! A vitória do Senna! A vitória do ano! A explosão da emoção de Senna! Quem conhece bem Ayrton Senna sabe que será difícil de enxergar. Será uma... 1989. Prost é campeão mundial em corrida polêmica. Para entender o ano de 89, eu vou direto à corrida que decidiu o título, a corrida do Japão. Prost tinha mais pontos que Senna, portanto, Senna precisava vencer aquela corrida para se consagrar campeão mundial de 89. Perto do final da corrida, Senna tentou ultrapassar Prost e acabaram colidindo. Senna conseguiu voltar para a prova, foi para os boxes, recuperou as posições e venceu o GP, mas foi desclassificado por ter usado a área de escape. Ele chegou na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater! Assim bate, o favorecido é Prost! Assim bate, o favorecido é Prost! Aí o título fica com o Prost. Prost vai abandonar o carro. Senna vai tentar voltar. Será que quebrou a suspensão? Ele pede para empurrar o carro para trás. Os dois ficam enganchados. O Prost saiu do carro. O Senna vai tentar voltar. Vai tentar voltar aí com o Senna. Empurrado na curva. Aí permite, ele tem que ser empurrado. Ele pede para ser empurrado. Prost desceu do carro. Vai tentar voltar aí com o Senna. É empurrado ali por fora. Senna, o carro tem que pegar e tem que virar para voltar pela chicane. Passa Senna, volta. Falamos do GP do Japão de 89, só que vamos relembrar até o fatídico dia. Senna venceu em Mônaco. Um detalhe dessa corrida é que Senna saiu na pole, dominou a corrida inteira. Durante a prova, Senna teve que ajustar seu jeito de pilotagem, pois ficou sem a primeira e a segunda marcha. Tudo para que Prost, que vinha atrás, não percebesse isso. No GP da Espanha, mais um show. Mais um Grand Challenge. Volta mais rápida, pole position e venceu a corrida de ponta a ponta. Temporada de 1990. Bom, posso ser sincero, graças a Deus, Prost saiu da McLaren. Prost foi para a Ferrari, deixando a McLaren com Senna. Sim, teríamos uma batalha. Senna na McLaren, Prost na Ferrari. Senna, que estava engasgado, enfurecido com o ocorrido em 89, começou a temporada de 90 on fire. De 16 corridas, ele fez 10 poles. Vale destacar, novamente, o GP de Mônaco. O que adivinha que o Ayrton Senna fez? Mais um grande challenge. Sua terceira vitória em sua casa. Afinal, iremos perceber que Senna foi o rei de Mônaco. Outra corrida, em 1990, chamou a atenção por uma curiosidade. Ron Dennis, chefe da McLaren, chegou para Senna e falou: "Aqui é a Itália, a casa da Ferrari. Não vamos conseguir vencer." Senna disse: "Vamos apostar?" Ron Dennis respondeu: "O que você quer?" Senna disse: "Eu quero uma Fórmula 1." Então, o que aconteceu? Senna ganhou a corrida da Itália e aposta com seu chefe.
21 de outubro de 1990. Senna dá o troco e se consagra bicampeão da Fórmula 1. Dessa vez, diferente de 89, era Prost que precisava ganhar. Quem ganhou a corrida foi Piquet, pois Senna e Prost saíram na primeira curva do GP do Japão, dando o bicampeonato ao Senna. Eles saíram do carro sem nem sequer se olhar. Senna sabia que com a batida seria campeão. Era nítido que Senna não estava satisfeito. Ele queria correr. Ele queria ganhar de Prost na prova, com seu talento. Porém, o que aconteceu em 89 era nítido. Senna estava insatisfeito. Então, eles saíram na primeira curva. Senna ganhou o bicampeonato e se consagrou uma grande lenda da Fórmula 1. Sobe o giro dos motores, luz verde. Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Alain Prost e Ayrton Senna, os dois logo na largada. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. 1991. O bi vira tri. Muitos podem pensar, qual foi o troco de Prost para essa temporada? Bom, a temporada de Prost foi uma das piores e o piloto sequer terminou o campeonato pela Ferrari, ao dizer que o carro dele parecia um caminhão. Então, quem foi o rival de Ayrton para essa temporada? Nigel Mansell, o Leão. Senna começa aquela temporada de 91 on fire novamente. Nas 4 primeiras corridas, 4 poles, 4 vitórias. Vale destacar que entre elas veio o GP do Brasil, sua primeira vitória em Interlagos. A se agitar. A quadriculada em preto e branco está nas mãos de Mihaly Ridazzi. Senna vai apontar. Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí Senna, de ponta a ponta, vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta ele vence em Interlagos. Uma grande vitória de Senna. De ponta a ponta, ele vibra muito. Você Senna dentro do seu palpite. Ayrton Senna de ponta a ponta. Brasil. A festa é toda dele. Ele pega a bandeira brasileira. O carro vai parando, tem que dar o tranco. Ele disse que parou. Ele devolve a bandeira. Ayrton Senna. Pode até parar aí. Já cruzou, já ganhou. É o vencedor. Ele quebra o tabu. Finalmente consegue a vitória. Depois de tantas tentativas. O fiscal não se mantém, começa ele a fazer a festa. Você pode entender. Era tudo que se esperava. Em 88 quebrou o câmbio na largada. Em 89 ele bateu na largada. Em 90 bateu em Nakajima. Em 91 debaixo de chuva, que é uma de suas marcas registradas. Ele faz a festa. O torcedor enlouquece, balança as bandeiras. O fiscal não sabe nem como comemorar. Eles se abraçam. A festa é de todos. Ayrton Senna de ponta a ponta. Bicampeão da Fórmula 1. Começou a temporada de 91. 4 poles, 4 corridas, 4 vitórias. Entre elas, essa do GP do Brasil que acabei de contar. O que aconteceu no final de 91? Decisão no Japão. Penúltima corrida, Mansell, seu concorrente, tentou ultrapassar o brasileiro, saiu da pista. No final da prova, Senna tirou o pé e deixou seu companheiro Berger ganhar e assim se consagrava tricampeão da Fórmula 1. Campeão Senna Mônaco. Bom, nem precisa falar. Sim, Senna ganhou aquele GP de Mônaco de 91, sua 4ª vitória. Sim, o rei de Mônaco, mais uma vez, venceu. Se consagrava tricampeão. E aí, iremos para 92. 1992. O poder da Williams. A McLaren deixou o carro do piloto pronto
apenas na terceira corrida, no GP do Brasil. Mansell foi campeão com corridas de antecedência. Porém, Senna continuou seu legado em Mônaco, vencendo mais uma corrida, a quinta. 92 foi marcado pela treta entre Senna e Schumacher. Então, com 23 anos, o alemão tirou o brasileiro tricampeão da prova logo na primeira volta com a manobra desastrada, diante das câmeras. O irritado Ayrton Senna foi tirar satisfações e o repórter viu de perto. Além dessa discussão entre Senna e Schumacher, referente ao GP da França de 92, na Bélgica existe uma cena que ocorreu nos treinos e ficou marcada no automobilismo. Eric Comas, piloto francês da Ligier, bateu forte na curva e seu carro ficou atravessado no meio da pista de Spa-Francorchamps. Ayrton Senna passou pelo local com sua McLaren, parou com o carro e foi correndo para ajudar o colega de profissão. Ao perceber que Comas ainda estava desacordado e com o pé no acelerador, Ayrton desligou o motor da Ligier imediatamente. Friday morning was nice and sunny, but not for Eric Comas, who crashed heavily in the fast Blanchimont sweep before the pits. Ayrton Senna was the first to reach the scene of the crash, and he rushed to help the motionless Frenchman. Em 1993, Alain Prost retorna à Fórmula 1. O campeonato de 92 ele não foi muito bom para Senna. O piloto terminou apenas com 3 vitórias. Sim, venceu em Mônaco e quase foi para a Ferrari ou a Williams. Sem a Ferrari prometer um carro perfeito, o destino seria a Williams, que dominou com Nigel Mansell o campeonato de 92. Porém, Alain Prost, retornando à Fórmula 1, havia assinado um contrato com a equipe inglesa. E adivinhem só qual a cláusula que tinha no contrato de Prost. Sim, senhoras e senhores, Prost colocou uma cláusula em que o Ayrton Senna não poderia ser seu companheiro de equipe. 93. Bom, Senna queria trocar de equipe, não deu certo, então ele acabou ficando na McLaren, sem ter um contrato para a temporada inteira. Então o que acontecia? Senna corria por uma corrida e ia lá, fazia o contrato para a próxima corrida. E assim foi. Em 93, também rolou um namoro de Senna com a Indy. Ele foi convidado a disputar as 500 milhas de Indianápolis pela equipe Penske, equipe que tinha o brasileiro Emerson Fittipaldi. Porém, a McLaren vetou. A temporada de 93 foi idêntica à de 92, porém com Prost liderando a Williams, já que Mansell assinou com a Indy. 93 também marcou por sua vitória em Interlagos, onde andou com a bandeira do Brasil até que a pista fosse invadida por torcedores. Além do Brasil, sua segunda vitória, ele venceu o GP da Europa. Ok, mais um grande prêmio para Senna. Só que não. Senna fez o que é considerado até hoje a maior volta de todos os tempos. Gente, o Senna estava largando em quarto, caiu para quinto na primeira curva e ele passou os 4 primeiros antes de completar a primeira volta. É uma volta fantástica. A pista pode secar, hein? Passa a bandeira verde. Vamos para a largada, ela é muito importante. Sobe o ronco dos motores. Vai pintar o sinal vermelho. Pintou o vermelho. Vai pintar o verde. Vamos para a largada. Sinal verde. Senna larga na 4ª posição. Pode perder a 4ª posição. O carro de Schumacher para cima dele. Ele volta por dentro com a manobra esquisita de Schumacher. Wendlinger é quem larga muito bem por dentro. Aí Prost na primeira posição, Hill em segundo, Senna vem ali por dentro. Recupera a 4ª posição, deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo pra cima do Karl Wendlinger. Já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado voando pra cima de Wendlinger. E ele já vai pra cima de Hill. Já vai pra tentar a ultrapassagem. Andretti em cima de Schumacher. Senna por dentro. Hill por fora. Arriscando tudo Ayrton Senna pra subir a 2ª posição. Ele já passa Damon Hill. O próximo é Alain Prost. Prost é o primeiro, Senna é o segundo, Damon Hill é o terceiro. A 4ª posição, Andretti já foi embora. Quando é que ele vai correr?
Quando é que o Andretti vai fazer sua estreia na Fórmula 1? Já foi para a caixa de brita o Andretti. Primeira volta e Senna já vai para cima de Prost. Fica fora também Carl Wendlinger. Ele e o Andretti se estranharam ali. Senna, Prost, Senna por dentro, Prost força, quase se tocam no Garbinha. Ayrton Senna vai para a ponta. Ayrton Senna já assume a ponta no Grande Prêmio da Europa. Prost, Hill por fora, a pista molhada, Senna passa por Wendlinger, passa por Hill, passa por Prost. Falando em fantástico, que tal a sexta vitória no Grande Prêmio de Mônaco, superando Graham Hill e se tornando rei de Mônaco? Senna, você era incrível. Senna, saudades. 7 de novembro de 1993, o GP da Austrália. De 87 a 93, o GP da Austrália encerrou a temporada como se fosse uma espécie de corrida para cumprir tabela. Isso em termos de campeonato, já que em todos esses anos o título já havia sido definido. Em 93, apesar do grande domínio das Williams e do tetra já assegurado por Alain Prost, a corrida em Adelaide tinha um gosto bem mais que especial nos anos anteriores. Ayrton Senna se despedia da McLaren e Prost se aposentava da Fórmula 1. Estava marcado o último duelo entre eles, que deixaria um grande vazio para muitos fãs do automobilismo. Senna largou na pole position e ele disse, abre aspas, me concentrei muito na largada final, depois das duas abortadas. Eu tinha um olho no Prost, ao meu lado, e outro no retrovisor, atento ao Damon Hill, que largaria logo atrás de mim. Afinal, era a minha única pole da temporada, e eu não queria errar. E não errou. Partiu na frente e começou seu último show nas ruas de Adelaide. Nas primeiras voltas, Senna seguia à frente de Prost, com Hill e Schumacher logo atrás. O alemão da Benetton teve problemas na volta 20 e teve que abandonar a prova mais cedo. À medida que a corrida prosseguia, a liderança de Senna era cada vez maior. Senna só deixou a ponta quando parou para trocar pneus na volta 23, retomando-a na volta 29, e cruzou a bandeirada, conquistando a sua 41ª vitória nos 158 grandes prêmios disputados até ali. Foi a última vitória de Senna na carreira, a 35ª pela McLaren, com 46 poles e 447 pontos conquistados dentro da equipe inglesa. No pódio, com seus rivais da Williams, Senna agarrou a mão esquerda de Prost e a ergueu, demonstrando um grande respeito pelo seu maior rival. A multidão aplaudiu, sabendo que aquilo simbolizava o fim de uma era na Fórmula 1. Era estranho correr pela McLaren pela última vez. Era minha única pole e eu não podia errar. Após vencer o Grande Prêmio da Austrália, que deu a sua 41ª vitória, o vice-campeonato, mal poderíamos imaginar que aquela vitória, infelizmente, seria a última de Senna na Fórmula 1. E daí, vamos ao ano de 1994. 1994, o dia que não era para existir, 1º de maio. Caminho pela sala em círculos, como se estivesse reproduzindo curvas e retas de um circuito de Fórmula 1. Respiro e me preparo para falar sobre a temporada de 1994. São 32 minutos desse 1º de maio de 2019, dia que completa 25 anos de um domingo que não era para existir. Em 94, Senna assina com a Williams, equipe que deu os títulos a Mansell em 92 e Prost em 93. Em 94, a TV Globo transmitiu uma volta completa de Senna em Interlagos. Para nós brasileiros, um momento único e mágico. Senna narra cada curva e cada passo em Interlagos. Entrada da pista pela saída do Senna. Estamos em terceira, quarta, quinta marcha na entrada da reta oposta. A sexta marcha, toda a potência do motor e a freada aos 100 metros. Para a terceira marcha, da descida do lago. Saindo aqui, toda a potência, terceira, quarta, quinta, meio do lado da pista, aceleração
redução para a quarta marcha nessa subida. E a gente agora entra numa freada forte para o misto do circuito, curva mais lenta do circuito, em segunda marcha. Pois a esquerda no mergulho aqui, veja a potência. Vai para a quarta e freada novamente, outra curva lenta em segunda marcha. A saída dessa curva vai para o mergulho, terceira, quarta, quinta marcha, com a curva bem difícil. Agora a freada para a entrada da subida da reta, em terceira marcha. Aqui, veja toda a potência, vai para a quarta, quinta, e agora sexta marcha. E aqui se completa a volta do circuito encerrado. A freada do S do Senna. Essa foi de arrepiar. Para você que gosta de Fórmula 1, pela primeira vez na história da Fórmula 1, na história de uma transmissão. Confesso que é difícil falar da temporada de 94. Queria estar falando do tetracampeonato após 25 anos do ocorrido, de uma aposentadoria, qualquer fato, menos do que ocorreu naquele 1º de maio. A primeira corrida de 94 foi disputada no Brasil. Senna fez a pole position. No final da corrida, Senna rodou e abandonou. Na segunda corrida, pole novamente, porém bateram nele e ele abandonou a prova. A esperança de pontos ficava então para a terceira prova. Porém, vamos falar sobre as mudanças da Fórmula 1 em relação ao domínio da Williams, mudanças ocorridas em 94. Com a frase, abre aspas, concordei com as mudanças, porque me convenceram de que elas seriam melhores para a Fórmula 1, disse Frank Williams na apresentação do FW16 no início de 94. Em resumo, as mudanças acontecidas eram para tornar a Fórmula 1 competitiva, já que em 92 e 93 os pilotos campeões eram da equipe inglesa. Imagina um carro totalmente superior aos demais, pilotados pelo Ayrton Senna. Com o receio de que o piloto brasileiro pudesse chegar a vencer as 16 corridas disputadas, a federação proibiu alguns recursos eletrônicos, como suspensão ativa e câmbio automático. Porém, a potência continuava a mesma, ou seja, um desafio perigoso para os pilotos guiar. O preço das mudanças. Na sexta-feira, Rubens Barrichello bate forte e fica fora da corrida. No sábado, o austríaco Roland Ratzenberger bateu a mais de 300 km e foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Os organizadores informaram que ele não morreu dentro do circuito. Porém, as autoridades afirmaram que o piloto foi morto ainda dentro do autódromo. Pela lei italiana, isso faria com que o GP de San Marino não acontecesse. Chega então 1º de maio de 1994, aquele fatídico domingo que não era para ter acontecido. Era nítido que Senna estava olhando para o seu carro com uma expressão distante. Então, começou a corrida. Senna largou novamente na pole position e na 7ª volta da curva Tamburello, palco de acidentes violentos como o de Piquet em 87, Berger em 89, com a seguinte expressão durante a transmissão, o narrador Galvão Bueno disse: Senna bateu forte. Lá vem Frentzen. Senna vem para completar a 6ª volta. Passa rasgando na reta Ayrton Senna, 6 voltas completadas. Aí ele tenta fazer falar mais alto o seu motor Renault em relação ao motor Ford. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Ayrton Senna... Com a corrida paralisada, a equipe médica retirou Ayrton do carro e colocou seu corpo no chão para realizar o atendimento. O cirurgião que fez os primeiros socorros foi seu amigo, Sid Watkins, que após examinar os olhos do piloto brasileiro, percebeu que a pancada sofrida por Ayrton foi muito forte. Ele disse que no momento da retirada do corpo de Ayrton do carro, ele sentiu que a alma de Senna estaria indo embora. Abre aspas. Ele suspirou por um instante e seu corpo relaxou. E foi naquele momento, não sou religioso, mas eu pensei que seu espírito tinha partido.
Ayrton foi levado ao hospital de helicóptero. Dentro da sua Williams havia uma bandeira da Áustria. Caso vencesse a corrida, Senna iria homenagear seu colega de profissão, morto um dia antes da corrida. Essa homenagem não aconteceu. E com muita dor, ao pronunciar essa frase, Ayrton não resistiu aos ferimentos e morreu. Sim, milhões de brasileiros viram seu ídolo e herói morrer de forma violenta na frente da TV. Dessa vez, o domingo não tinha o tema da vitória. Em uma das reportagens feitas pelas homenagens prestadas ao nosso herói, pega o relato de uma brasileira, triste ao falar sobre o fatídico 1º de maio. Abre aspas. O brasileiro precisa de comida, educação e saúde, e um pouco de alegria. A alegria se foi. O governo brasileiro declarou 3 dias de luta oficial. O enterro, com vários pilotos carregando seu caixão, foi transmitido pela TV com direito até de honras de chefe de Estado ao herói brasileiro e ídolo mundial. As homenagens. Na corrida seguinte em Mônaco, a primeira fila do grid de largada ficou vazia, com bandeiras da Áustria e do Brasil. A seleção brasileira, que conquistou o Tetra em 94 nos Estados Unidos, entrou com a faixa Senna, aceleramos juntos, o Tetra é nosso. Olá, espero que vocês tenham gostado dessa singela homenagem, bem simples ao Senna. Não foi fácil fazê-lo, tive que estudar bastante para não cometer enganos e não deixar pedaços importantes, né? Porque para falar de Senna em 41, 42 minutos que o vídeo vai acabar tendo de duração, é muito difícil. Senna tem muita história. Estudar sobre 94, falar agora, nesse 1º de maio de 2019, é difícil. Não é brincadeira não tô aqui forçando o emocional, é realmente difícil. Ver documentários, enfim, pensar que tudo poderia ter sido diferente. Que aquele domingo, aquele 1º de maio era para ser um domingo de luto, né? Pela morte ocorrida também pelo piloto austríaco, né? O Roland Ratzenberger, que ontem, né, também completou 25 anos da sua morte, que talvez as pessoas acabem nem lembrando por conta, né, do tamanho do Senna, mas não era para ter acontecido aquele 1º de maio, mas aconteceu. Eu sinto saudade do Senna como se eu tivesse naquele 1º de maio, eu tivesse acompanhado ele durante a carreira dele. É um sentimento doido, mas eu nasci 3 anos após sua morte, no país do futebol, corintiano igual ele também, e eu tinha tudo para querer falar que eu queria ser um jogador de futebol e sem saber de Senna, sem saber de Senna. Eu queria ser piloto de Fórmula 1, então quando eu fui pesquisar eu soube que não é possível, sim, não acredito. Mas ele não deixou de ser um ídolo para mim, um herói e uma pessoa que eu admiro muito, muito. Sinto amor e saudade, como se eu tivesse conhecido e convivido. Foi uma singela homenagem para o piloto, na minha opinião, foi o melhor de todos os tempos da Fórmula 1. Fazer o que ele fez, por exemplo, em 91, pilotando na sexta marcha, é inacreditável. Hoje em dia, não que seja fácil dirigir um carro de Fórmula 1, mas antigamente era muito mais. As condições dos pilotos que os pilotos têm hoje, é muito mais fácil guiar um monoposto. Ele talvez não seja o maior pelos números, né? Tem o Michael Schumacher com 7 títulos, o Hamilton pentacampeão, ainda ativo, tendo chance de ter o Hexa, o Hepta, bateu até o recorde de pole do próprio Senna. Mas é isso, mesmo com a tristeza em todos os 1º de maio, assim que eu soube que 1º de maio não era só o dia do trabalhador aqui no Brasil, e também sempre ele ia completar um ano daquele fatídico domingo, eu tenho orgulho de dizer que eu sou brasileiro, que eu sou do mesmo país que o Ayrton Senna da Silva. Melhor, o Ayrton Senna do
São 25 anos sem você. São 25 anos sem felicidade aos domingos. 25 anos sem Ayrton. Poderia dizer 25 motivos, 25 frases, ou 25 versos de um poema para expressar a saudade que você deixou. Mas sei lá, o que eu queria mesmo era você aqui. Que esses 25 anos fossem pelo seu tetracampeonato, qualquer feito realizado, ou até mesmo pela sua aposentadoria, não importa. Queremos você aqui, vivo. Mas não vou lamentar. Pelo contrário, nesse 1º de maio, vou me sentir orgulhoso de que um herói que mesmo no céu continua vivo, acelerando sonhos, ultrapassando barreiras, e vou erguer aos céus o orgulho de ser brasileiro, igual ao Ayrton Senna do Brasil. Falando em ultrapassar barreiras, você tinha que ver a cara do Hamilton, pentacampeão da Fórmula 1, quando ganhou um capacete seu após superar seus recordes de pole. A emoção e a expressão de criança feliz, como a minha, ao ver o uniforme feito pelo Esporte Clube Corinthians Paulista em sua homenagem, linda, como aquela volta em Donington Park em 93. Aliás, que volta aquela! Vou acabando com as palavras, pois um pouco mais a emoção irá aflorar e não conseguirei me conter. Ayrton Senna, arrojado, sofisticado, autêntico, sagaz. Acordamos sempre. Assistimos sua ambição serena, admiração sempre, ausência sentida, apreço singular, anseio solidário, ainda saudade. Alimentamos sonhos, alegria sentimos, amamos Senna, Ayrton sempre, assim satisfeito e com orgulho estampado no peito, Ayrton Senna, do Brasil.